dobrado, vai ser de manhã e de noite. Bom demais. Eu tenho algo no meu coração, durante tantos anos, caminhando debaixo de uma palavra do Senhor. Alguns domingos atrás eu tive a possibilidade, a alegria de fluir como igreja, em um tempo lindo de aniversário. E eu estava aqui com minha mãe, minhas irmãs. Quem estava aqui naquele dia, aquele domingo? E a minha irmã leu uma carta, uma sátira, que foi uma sátira que ela fez, né? E foi muito bom relembrar algumas experiências que eu tive com o Senhor. Aí a partir também desse relacionamento que eu disse, né? Não foi a partir de uma experiência de Deus com Saulo, não. Foi a partir de uma experiência do meu pai e da minha mãe com Deus que aquilo foi me apresentado. Então, a partir da fé dos meus pais, eu recebi algo do Senhor. 8 anos batizado com o Espírito Santo. E eu entendo que há um preço em carregar o céu na terra. Por que eu digo isso? Porque o ministério profético, ele é glória, mas também é guerra. Olhe para mim. Por trás de cada palavra que libera vida, existe um processo que quase me calou. Mas eu continuei. Eu resisti à dor, eu resisti ao silêncio, eu resisti à incompreensão, eu resisti à solidão. E eu posso dizer para vocês uma verdade, que entre cortes e chamas, Deus me ensinou. Posso falar? Me ensinou que nenhum ataque é maior do que aquilo que Ele me confiou. Então hoje eu estou aqui no dia 29 de outubro de 2025. Eu não falo aqui vivendo em um lugar de ferida, mas eu falo aqui de um lugar de fidelidade. Por que eu digo a vocês isso? Porque o que me sustenta hoje não é aplauso. O que me sustenta hoje é a presença de Deus. O que tem que mover a nossa vida não é o reconhecimento. O que tem que mover a nossa vida é a convicção de quem nos chamou. E qual é a convicção que permeia a sua vida? A convicção que permeia a sua vida é que Deus não desiste de quem não desistiu. Você pode abençoar esse irmão do seu lado e assim: meu irmão, se você não desistir, você vai viver a melhor história com Deus que você já imaginou. Nunca imaginou. Hoje eu quero falar, abrindo a nossa escola de... Cadê os profetas de Deus aqui de Brasília? Hoje eu quero falar sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração, sobre o som que governa o tempo. Repita comigo. Desculpa, eu estou ouvindo mulher. Cadê os homens da casa? Vamos lá. O som que governa o tempo. Mas antes de eu caminhar e entrar onde eu preciso, eu queria falar rapidamente sobre 5 ministérios. Quantos ministérios? 5. Eu quero que vocês entendam sobre esses ministérios. O apóstolo Paulo não estava falando de posições. O apóstolo Paulo não estava falando de títulos. O apóstolo Paulo, quando ele fala dos 5 ministérios, ele está falando sobre o desejo de Deus. Esse plano perfeito, espiritual, para que a igreja permaneça equilibrada, madura, viva. Os 5 ministérios são como as 5 manifestações da própria pessoa de Cristo. Essa é a palavra. Por que eu digo isso? Porque eles não vão competir entre si, eles vão se complementar entre si. Faça a sua mão, tira as suas mãos, você que tem 5 dedos aí. 5 dedos. Fale comigo, 5 dedos. 5 ministérios. Fale, na mesma mão, agindo. E esse agir não é agir em competição, esse agir é agir em harmonia. Porque ele vai agir em harmonia, porque ele tem a função de construir, tocar e restaurar o corpo de Cristo. E se a gente pega a lista que Paulo vai dizer, ele vai falar, primeiro ministério que Paulo apresenta é o ministério do apóstolo. 1 Coríntios 3:10 vai falar: como sábio construtor lancei fundamento.
O apóstolo então é aquele que vai lançar fundamentos. O apóstolo é aquele que, além de abrir caminhos, ele vai lançar fundamentos e ele vai dar direções. E vai trazer novas realidades espirituais. É o ministério da visão e da estrutura. O segundo ministério que Paulo apresenta é o ministério profético, de profeta. É aquele que ouve a revelação do coração de Deus. É aquele que traz o discernimento. É aquele que dá direção ao povo. Ou seja, o ministério profético é o ministério da voz e da revelação. Se a gente abre o profeta menor Amós 3,7, ele vai dizer exatamente isso: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O terceiro ministério que Paulo apresenta, fale comigo, evangelista. Ou seja, o evangelista é aquele que carrega o fogo da colheita. O evangelista é aquele que tem um coração voltado pelas almas. O coração evangelista é aquele que tem a paixão pela salvação. O evangelista é aquele que se move onde o pecado domina. O ministério do evangelista é o ministério do anúncio e da paixão. Segunda carta de Paulo a Timóteo 4,5 vai falar exatamente isso: faça a obra de um evangelista. Ou seja, o quarto, não é isso? O quarto ministério que Paulo apresenta é o pastor. Aquele que cuida, aquele que consola, aquele que protege o rebanho. Pastor não mede sucesso por quantidade, pastor mede sucesso por transformação. Pastor é o ministério da cura e da paternidade. João 10:11 vai falar: eu sou o bom pastor. Temos outro ministério, fale comigo, mestre. É o que instrui, é o que organiza, é o que guarda a verdade. O mestre é aquele que guarda a fé, aquele que fundamenta o povo. É o ministério de entendimento, da base. Exatamente aqui que cada dom se manifesta um lado do próprio Cristo. O apóstolo então está revelando o Cristo que chama e que envia. O profeta revela o Cristo que fala. O evangelista revela o Cristo que salva. O pastor revela o Cristo que cuida. E o mestre revela o Cristo que ensina. Fale comigo, 5 ministérios trabalhando juntos para uma igreja completa, para uma igreja madura, para uma igreja debaixo de uma visão. Então quando eu estou maduro, quando eu estou debaixo da visão, eu sou sensível, eu sou apaixonado, eu sou cuidadoso, eu sou fundamentado, eu tenho os desígnios divinos firmados em mim. Só que eu quero falar exatamente nessas 3 horas que eu tenho com vocês, nessa quarta-feira. Gostei que ninguém falou nada, então estou feliz que vocês estão gostando do que eu estou falando. Eu quero falar exatamente sobre o ministério profético. Olhe para mim. O ministério profético, entre todos os outros, é o ministério que mantém viva a sensibilidade espiritual da igreja. Por que eu digo isso? Porque o ministério profético é aquele que vai manter viva a sensibilidade da igreja. É o ministério do discernimento. É o ministério que está despertando o povo, a igreja do Senhor, a entender o que é que Deus está fazendo nesse tempo. Por que eu digo isso? Porque quando o profeta fala, não é o céu em movimento. Quando o profeta fala, é Deus revelando o seu coração. Quando o profeta fala, é o próprio Cristo sendo interpretado através das palavras. Olhe para mim. O profético é o canal pela qual a vontade de Deus se torna uma direção
prática. Paulo nunca disse, Eva, que o profético cessaria. Paulo disse, o profeta foi ensinado para aperfeiçoar os santos. Ou seja, ele vai continuar ativo até o arrebatamento da igreja. Efésios 4:3 vai dizer exatamente o seguinte: até que todos cheguem à unidade da fé. O que você quer falar com isso, pastor? Enquanto a igreja existir, o ministério profético será necessário. Bota para mim, por favor, o slide, por favor. Eu queria que você pegasse a sua caneta, o seu smartphone, o seu papel, tá? O seu tablet, e anotasse essas verdades que a gente preparou com muito zelo para ensinar que você que está comigo aqui presencial e ao vivo pelo canal do YouTube. O profeta não é apenas um mensageiro, é um formador de mentalidades espirituais. Por que eu digo isso? Porque o profeta não é só aquele que só transmite recados. Profeta é aquele que forma mentalidades espirituais. Profeta é aquele que confronta pensamentos. Profeta é aquele que corrige direções. Profeta é aquele que desperta o povo a enxergar o mundo com os olhos de Deus. Se você estiver anotando, por favor, não perca o que eu vou dizer agora. Anote isso aí. Profeta não fala para impressionar. Profeta fala para transformar. Anote isso, por favor. A voz do profeta não vem para inflar o ego. A voz do profeta vem para alinhar o coração. Agora olhe para mim, por favor. Você está numa aula, mas você está num culto também. Profeta não busca microfone. Profeta busca altar. Por que eu digo isso? Porque é no altar que a voz, que o profeta tem voz. Por quê? Porque é o altar que coloca a voz do profeta, ou melhor, o coração do profeta sensível. Transforma a pressa em obediência. O altar transforma a opinião do homem em uma palavra divina. Por que eu digo isso? Porque foi no altar e não na multidão que Isaías no capítulo 6 ouviu: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E foi aí que Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque eu digo isso? Porque o ministério profético, pastora Clara, é a balança da igreja. É a balança espiritual da igreja. Sem profeta tem estrutura, mas não tem direção. Sem profeta há movimento, o que falta é discernimento. Sem profeta há liturgia, mas falta vida. Davi está consultando agora o profeta Naamã. O reino está andando em ordem. Mas quando Davi deixou de ouvir o profeta Natan, o reino começou a estar em desordem. O pecado começou a reinar. Por que eu digo isso a vocês? Porque o ministério profético é um ministério de equilíbrio. O ministério profético não foi criado para espetáculo. O ministério profético foi criado para restauração. Ou seja, é um tempo onde Deus quer levantar profetas, ok? E essa mensagem que o profeta carrega, está carregada de direção, de arrependimento, de devoção e também de muita humilhação. O profeta ergue a voz quando o povo se desvia. Ou seja, quando Elias enfrentou os profetas de Baal, não foi para se mostrar. Quando Elias enfrenta os profetas de Baal, exatamente sobre uma direção: precisamos restaurar o altar que estava quebrado.
Segure a mão de alguém nessa aula e diga assim: meu irmão, Deus levanta profetas, não para exibir poder. Fale: Deus levanta profetas para reconstruir a aliança. Ou seja, o propósito dessas vozes, então, não é chamar atenção para si mesmo, mas trazer isso para que a vontade de Deus seja executada na terra. Assim foi com João Batista. João Batista não buscou fama. João Batista buscou primeiro preparar o caminho. O que é que João Batista disse, Débora? Importa que ele cresça e que eu diminua. Anota, por favor, coloca esse slide de novo, por favor. Fale comigo: levantar uma geração que não apenas fale por Deus, mas revele o coração de Deus. E é por isso que eu estou sendo desafiado como igreja do Senhor aqui em Brasília a iniciar hoje uma escola de profetas, para levantar uma geração que apenas não fale por Deus, mas revele o coração de Deus. Eu preciso levantar uma igreja e uma geração que não se confunda, com inspiração, mas que seja debaixo de uma revelação. Samuel então aprende a primeiro ouvir, para depois começar a falar. Samuel se calou até a ter a certeza de que era Deus que estava falando com ele. Olhe para mim, por favor. Fale comigo: eu sou e faço parte de uma geração que não busca fama, mas busca presença. Então você tem que compreender uma verdade comigo aqui. Olhe para mim, por favor. Tem que compreender, Ricardo, que profetizar é você amar sem palavras. Profetizar é você servir com discernimento. Profetizar é você construir com verdade. Olhe para mim: escola de profetas então não é apenas a gente se levantar e aprender a profetizar. Não. Escola de profetas é um chamado para que a gente ouça melhor. Por que eu digo isso? Anota, para você não esquecer. Fala assim: quem aprende a ouvir, para você anotar. Quem aprende a ouvir, aprende a falar na hora certa. Quem aprende a ouvir, aprende a falar do jeito certo. Quem aprende a ouvir, aprende a falar do jeito certo. Vamos lá, então nesses 30 minutos que eu tenho, eu quero falar sobre duas escolas. Quantas escolas? Quantas? Duas escolas que a Bíblia nos apresenta. A primeira escola é a escola que deu certo, e a segunda escola é a escola que não deu certo. Elias agora forma um sucessor. Eu estou em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19 até o 21. E Elias formou um sucessor. E eu preciso que você olhe para mim e a gente entre em um cenário aqui agora. Israel está mergulhado em idolatria. Israel está vivendo uma apostasia. Antes de falar da porção dobrada de Elias para Eliseu, antes da gente falar da capa, eu preciso que a gente analise, Aline, esse cenário aqui: apostasia, mergulhada em idolatria. Pastora Luísa, Acabe e Jezabel haviam levantado altares a Baal, e agora Elias está enfrentando uma das suas piores fases. Elias agora está sendo perseguido. Elias agora está se escondendo no deserto. Elias agora está pedindo para morrer debaixo de um pé de zimbro. Mas foi justamente nesse tempo,
Foi justamente nesse momento de cansaço, foi exatamente nesse momento, Renato, de solidão, que Deus o levou à escola da sucessão. Presta atenção, Jefferson. Deus agora está chamando Elias ao Horebe. E agora Elias tem uma nova missão dada por Deus. Vai, unge Eliseu, filho de Safate, profeta em teu lugar. 1 Reis 19:16. Ou seja, enquanto o profeta Elias queria desistir, Deus estava levantando e preparando a continuidade. Vamos lá. Eliseu agora é encontrado por Elias. Eliseu está arando terra com 12 jumentas de bois, com 12 juntas de bois. Ou seja, Eliseu não estava no monte orando. Eliseu não estava pedindo um chamado. Eliseu estava trabalhando. E agora Elias vai lançar, imagina uma capa aqui, estão comigo aqui? Imagina agora Elias lançando uma capa sobre Eliseu. Fale comigo. E quem tem a capa, tem tudo. Eliseu está entendendo algo. Aquele era um convite para deixar o comum e entrar no propósito. Eliseu não discute, Eliseu não adia, Eliseu não pede confirmação, Eliseu apenas responde. A Bíblia diz que Eliseu agora mata os bois, queima o arado e segue Elias. Posso falar? Anota para você não esquecer. Quem quer viver o novo precisa queimar o passado que o prende. E foi aí que deu certo. Pastora Clara, foi aí que Deus chama, foi aí que Elias chama e acha alguém disposto a aprender antes de liderar. Olhe para mim, por favor. A unção não é sobre o que você faz. A unção é sobre como você responde ao chamado. Por que eu digo isso? Porque olha aqui para mim, igreja. Porque Eliseu não pediu a capa. Eliseu serviu quem carregava a capa. Eliseu foi aquele discípulo que não desistiu. 20 anos depois, Elias já está prestes a ser arrebatado e levado no redemoinho. E agora Eliseu enfrentou 4 testes. Quantos testes? Repitam comigo, por favor. Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Cada cidade representa uma prova que o coração do profeta Eliseu precisou superar. Gilgal. No próximo slide vai colocar o teste que Gilgal representou no chamado de Eliseu. Fale comigo, Gilgal. O teste do desapego. Olha aqui. Gilgal era o lugar onde o povo foi circuncidado. Antes do povo entrar em Canaã, Deus está dizendo: eu estou cortando você antes daquilo que venha impedir o teu avanço. Elias disse: fica aqui. Eliseu responde: tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Anota isso aqui. Anota para você não esquecer. Quem quer herança precisa suportar os cortes sem desistir. Repito, quem quer herança precisa suportar os cortes sem resistir. Se em Gilgal foi o teste do desapego, em Betel, próximo slide por favor, em Betel está sendo o teste da constância. O
O que significa Betel, Leonardo? Casa de Deus. Olha aqui para o texto. Porque os filhos dos profetas zombavam de Eliseu. Então eu olho para o texto e eu vejo algo poderoso aqui. O profeta tem que aprender a passar pelo teste da rejeição. Estavam zombando de Eliseu, estavam brincando de Eliseu, zombando de Eliseu, e Eliseu permanecendo. Anota isso. A constância é o preço da herança. Se em Betel é a casa de Deus, se em Gilgal é o lugar do desapego, se em Betel é o lugar da constância, em Jericó, o teste foi do ambiente, Luana. Jericó, cidade bonita. Fale comigo, cidade bonita. Mas a água era amarga. O que é que o profeta tem que entender? Olhe para cá, o que é que o profeta tem que entender? Que nem todo lugar bonito tem vida. Anote, por favor. Anote para você não esquecer. O profeta precisa discernir aparência de essência. Aí no Jordão vem o teste final. Próximo slide, por favor. Se teve o teste em Gilgal, o teste do desapego. Se teve em Betel o da constância. Se teve o teste em Jericó do ambiente. Tem o quarto teste que Eliseu teve que passar, que foi o lugar da separação. Elias está com o manto aqui, fere as águas, o Jordão se abre. A Bíblia diz, Rodrigo, que os dois agora estão passando juntos. E do outro lado Elias pergunta: o que queres que eu te faça antes que eu seja levado? Eliseu responde: peço porção dobrada do teu espírito. Posso falar? Posso falar? É no Jordão que Deus separa, Sandrinha, quem quer experiência de quem quer essência. Pastor Diego, quando Elias é levado, Eliseu pega a capa e diz: onde está o Senhor Deus de Elias? E a Bíblia diz que o rio Jordão se abre novamente. Respire fundo e diga assim: graças a Deus, a escola deu certo. Agora o discípulo que servia por mais de 20 anos, Elias, agora se torna profeta. Só que eu estou dizendo até agora de uma escola que deu certo, mas infelizmente eu tenho que abrir um panorama para que você entenda que escolas que deram certo, mas também escolas que deram errado. Geazi foi um discípulo que não aprendeu. Oi. Enquanto Eliseu foi um profeta que honrou o processo, Geazi foi o aluno que só enxergava o poder e nunca o propósito. Por que eu digo isso? Por favor, olhe para mim. Porque Geazi foi um discípulo que viu milagres gloriosos de Deus através de Eliseu. Geazi, Rebeca, viu a viúva ficando milionária porque o profeta deu uma direção, e ele viu o azeite multiplicando, a farinha não acabando. Geazi viu Jair, o filho da viúva sunamita, ressuscitar. Geazi viu, igreja, o pão se multiplicar, Mona Lisa. Talita, Geazi viu Naamã ser curado da lepra. Só que mesmo vendo tudo isso, nada transformou o coração de Geazi. Agora a Bíblia diz que Naamã quer pagar Eliseu. Eliseu recusa. Ele viu isso, Geazi viu isso.
A Bíblia diz que agora Geazi corre atrás da oferta. Você está comigo aqui? E agora? Além de correr atrás da oferta, Geazi mente. Geazi, ó, aqui, pega o dinheiro escondido. E volta fingindo, minha amiga, que nada aconteceu. Você quer trabalhar assim com o profeta, irmão? É B.O. O profeta sabe tudo que Deus fala. E a Bíblia diz agora que Eliseu confronta Geazi. 2 Reis 5:26 está dizendo. 2 Reis está dizendo assim: por acaso o meu coração não foi contigo, quando o homem voltou no seu carro para te encontrar? Era tempo de receber prata, roupas, olivais e vinhas. E é nesse tempo que eu quero começar a falar sobre a segunda escola que deu errado. É nesse momento que a Bíblia deixa claro o que o texto revela. Anote para mim, anote por favor. Geazi não foi reprovado por falta de dom. Geazi foi reprovado por falta de caráter. Por que eu digo isso? Porque Geazi queria a capa, não queria o processo. Geazi queria o poder, não queria o propósito. E o mesmo manto que Eliseu recebeu por herança, Geazi perdeu por ambição. Anota isso para você não esquecer. Registra o que eu estou dizendo, por favor. Todo ministério profético será provado entre a ambição e a obediência. Ambição é você querer algo para si. Obedecer é você sustentar algo para Deus. Ambição te faz correr atrás do microfone. Obediência te faz ficar debaixo da capa. Olhe para cá, por favor. O verdadeiro profeta é aquele que permanece debaixo da capa antes de carregar a capa. Por que eu digo isso? Porque José serviu antes de governar. Davi tocou a harpa antes de empenhar a espada. Eliseu serviu antes de herdar a porção dobrada. Olhe para mim, o segredo não está em quem fala bonito. O segredo está em quem aguenta o processo sem perder o coração. E qual é a pergunta que nessa escola de profetas, qual é a pergunta que o Espírito Santo fala? Pergunta para as nossas vidas: eu sou Eliseu que serve, ou eu sou Geazi que se serve? Eliseu serviu até o fim e recebeu porção dobrada. Geazi se serviu por um momento e herdou o quê? A lepra. Queridos, quem serve o propósito recebe herança. Mas quem serve a si mesmo perde o que Deus lhe confiou. É aqui que eu entendo que acontece a maior virada no ministério profético. Porque não é só sobre abrir céus. É sobre formar corações. Elias foi usado para trazer fogo do alto. Mas o seu maior legado foi quem? Fale comigo. Eliseu. Eliseu foi aquele que permaneceu quando todos foram embora. Elias está dizendo: eu ensinei certo. Deus não quer gente apenas cheia de poder. Deus quer homens cheios de princípios. Eliseu não herdou a capa porque ele era o mais talentoso. Eliseu herdou a capa porque ele era mais constante. Enquanto outros estavam parando nas ofensas, enquanto outros estavam parando nas perseguições, enquanto outros estavam parando nas mentiras lançadas ao teu respeito,
Eliseu seguia no propósito. Aqui, vem cá. Quem sabe esse é a grande virada de chave do ministério profético. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Porque aqui está o grande segredo. O segredo de quem quer um poder, o segredo de quem quer poder por um tempo, e quem tem a unção para uma geração. O primeiro se move por brilho, e o segundo se move pelo propósito. A escola de profetas é sobre isso. É sobre gente que entende que servir também é ministério. É gente que entende que antes de ser voz, precisa ser ouvido. É gente que entende que antes de falar no nome de Deus, precisa ouvir Deus. Eliseu agora passa por estações, por tempestades, foi testado em cidades. Eliseu foi moldado no silêncio. E agora, qual é a herança de Eliseu? Fale comigo, a herança de Eliseu. A herança de Eliseu é a porção dobrada. Você está comigo aqui? Por que eu digo isso? Porque quando essa verdade entra no nosso coração, a gente entende. Não é sobre ter um manto para mostrar, é sobre carregar uma missão para fazê-la cumprir. Bota para mim, por favor, esse slide, por favor, porque esse slide aqui acho que é algo que vai permear as nossas vidas a partir dessa escola. Bota para mim, por favor, o slide. Qual que é o slide? Slide 6 aí, por favor. Fale comigo, todo o ministério profético. É esse mesmo, gente? É esse? O 6 é esse? Eu já falei sobre isso. Então vamos lá, ajusta aí. Todo o ministério profético. Vamos, todo o ministério profético. Deus levanta antes da formação. Ninguém nasce pronto. Ninguém começa no auge. Deus não entrega o manto antes de ensinar o peso que esse manto tem. Por isso que antes de Eliseu herdar a capa que Elias tinha, Eliseu precisou passar por essas cidades aqui. Vocês lembram que nós falamos sobre quantas cidades? Quantas? Fale: Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. De novo, só vocês? Vamos lá? Uau! Cada uma dessas cidades tem um significado espiritual. Cada uma delas representa uma fase de quem está sendo treinado por Deus. Olhe para cá. Esses lugares aqui não foram escolhidos à toa. Deus está dizendo: eu estou ensinando você através de lugares, através de pessoas, através de estações. Cada passo é uma missão. Cada obstáculo é um treinamento. E cada não te deixarei de Eliseu para Elias é uma prova de fidelidade. Olhe para cá, por favor. Anote para você não esquecer. Deus não unge apressados. Deus unge quem aguenta o processo. Radassa, Deus não está procurando Débora, gente talentosa. Deus está procurando gente, Sandrinha, ensinável. E é no caminho, não no púlpito, que ele levanta profetas. Anota de novo para você não esquecer. Você tem que entender que todo ministério tem que ter um ponto de desapego. Gilgal para Eliseu, Carol, foi o ponto de desapego. Deus está dizendo: eu te trouxe nessa escola de profetas para você entender uma verdade. Eu estou separando quem quer poder de quem quer propósito.
Você tem que entender que nesse altar que Deus está te colocando, nessa escola, é um lugar onde você tem que ser inteiro, integral. Agora, já que eu entendi que primeiro eu tenho que desapegar, agora eu tenho que passar por Betel. Por quê? Porque Betel é a casa de Deus. Foi em Betel que Jacó teve o encontro com o Senhor. Nota para não esquecer. Betel é o lugar onde Deus, Betel é o lugar onde Deus te mede. Se você adora por conveniência ou por convicção. Olha, enquanto uns observam, pastor Bruno, aquele que está sendo moldado fica de joelhos, de adoração. Faça mais uma nota aí. Você está na escola e isso vai ser crucial para você. Existe um campo, e eu falo de ministério profético, de embate. Existe um campo de guerra espiritual. John, depois de desapegar, depois de adorar por convicção em Betel, agora os profetas saem para onde? Jericó. Cidade bonita, mas que tinha um problema escondido. Olha como isso aqui é forte. Jericó se representa as batalhas espirituais, disfarçadas de calmaria. É nessa mesma cidade que caiu com grito no tempo de Josué, que agora está me ensinando outra lição nessa escola de profetas. Nem toda batalha é vencida gritando. Algumas batalhas são vencidas calando. Essa aluna vai tirar 10, tá? Só para esse glória. Anote esse último caminho, por favor. Se eu estou dizendo do lugar do desapego, do lugar da revelação, do lugar de vencer batalhas espirituais em silêncio, o quarto caminho que Eliseu teve que trilhar foi o lugar da separação. Jordão, último estágio. Lugar decisivo, por quê? Porque você sabe que rios são limitadores. Oi, Wilker, rio é aquele lugar, e nesse aspecto de Jordão, é o lugar de quê? Aprendizado e herança. Jordão significa aquele que desce. É o lugar onde o orgulho precisa morrer para que a unção apareça. Agora Eliseu vai fazer o quê? Fere as águas. O que acontece, pastor? O rio se abre. Os dois passam juntos. Fale comigo, os dois passam, mas só um volta. Tem coisas que só é para você. Tem coisas que Deus confia só a você. Por quê? Porque o Jordão é o lugar que Deus separa os curiosos dos comprometidos. O Jordão é o lugar, minha amiga, o Jordão é o lugar que Deus pergunta: você quer um manto para aparecer ou para obedecer? Eliseu não pediu status. Eliseu pediu essência. Eu quero a porção dobrada disso aí que você tem, que por 20 anos eu aprendi, que por 20 anos eu servi, que por 20 anos eu vi. Aline, Elias sobe. Eliseu pergunta: onde está o Senhor Deus de Elias? Respire fundo e diga assim: o mesmo milagre se repete. Olhe para cá, o mesmo milagre se repete. Um aprendizado profético bíblico está aqui. O que é que eu posso expor sobre a escola de Elias e Eliseu? Eu vou dizer algo mais profundo. O que é que eu posso dizer sobre a escola de profetas? É que isso aqui não é um curso. Escola de profetas é um caminho. Posso falar? Porque Deus nos mostra que o ensino
é no trajeto, é em movimento, não é só ouvindo. Em Gilgal, você sabe, profeta, em Gilgal da tua vida eu te fiz desapegar de algumas coisas. Em Betel eu te trouxe aqui para te ensinar a adorar de verdade. Em Jericó eu te ensinei a guerrear. E no Jordão eu te separo para te usar. Segure firme a mão de alguém, por favor. Eu já estou vendo gente sentindo Jesus aqui, irmãos. Fale, você está na prova final. Fale, antes do teu Elias ser levado ao céu, fale, Eliseu pede porção dobrada. Aleluia. O Enel. Elias responde uma coisa. Elias responde assim: Zuleide, coisa difícil pedistes. Se me vires quando fores tomado de ti, assim te fará. Uau. Bota o slide aqui, slide 7.1, por favor. Lê para mim, por favor. Vamos lá no 3? Pronto. Essa frase que você está lendo aqui já mostra o código da herança que você vai carregar. Não é para quem quer, é para quem permanece. Eliseu não pediu poder, repito, Eliseu pediu essência. Eliseu não queria ser Elias, Eliseu queria carregar o que estava com Elias. Isso aqui muda tudo. Por que eu digo isso? Porque a porção dobrada não é poder, a porção dobrada é responsabilidade. Posso falar, eu ando muito pelo Brasil, eu vejo cada coisa que eu fico assim, meu Deus. Tem gente que busca poder para ter vitrine. Tem gente que busca poder para ser visto. Tem gente que busca poder para ser notado, para ser aplaudido. Eliseu ensina que o verdadeiro herdeiro é aquele que entende que quanto mais unção, mais cruz. Anota isso. Quem recebe a capa precisa estar pronto para carregar o peso que ela traz. Olhe para mim. A herança só é dada, Tiaguinho, para quem foi fiel no serviço. Fernando, antes de Eliseu receber o manto, Eliseu passou anos servindo Elias. A Bíblia diz, aqui, abre a mão, vem cá. A Bíblia diz, olha aqui para mim, por favor, isso aqui é uma garrafa d'água. A Bíblia diz que Eliseu derramava água na mão de Elias. O que isso significa? Quem não serve, não herda. Quem não entrega propósito, Deus não entrega propósito para quem não entendeu fidelidade nas pequenas coisas. Anota para você não esquecer. Porque herança profética não vem por mérito. Herança profética vem por confiança. Posso falar ou não posso, irmãos? Deus confia mais na constância do que no carisma. Elias sabia, Cláudia, que Eliseu era fiel. Não porque Eliseu pregava bem, mas porque Eliseu ficava até o fim. Você está na escola de profetas, olha para mim. Nos dias de hoje se aplica muito, muito forte isso. Antes de Deus te entregar um ministério, Ele observa como você lida com o serviço. Quem não é fiel no ministério do outro, nunca terá o seu próprio ministério. Por que digo isso, Gerlan? Porque quem não é leal quando ninguém vê, não está pronto para liderar quando está todo mundo te vendo. Anota isso, por favor, Ivone. A fidelidade
é o idioma da herança. É por isso que o Espírito Santo não confia unção a quem não aprendeu a servir com verdade. Eliseu pediu, Débora, o que estava em Elias, não o que Elias tinha. E aqui está a chave da virada do ministério profético. Eliseu não pediu a capa. Eliseu pediu o Espírito que habitava em Elias. Posso falar? Posso falar ou não posso? Me dá um sorriso, tem 5 me causando medo aqui. Eliseu entendeu, poder sem caráter é um perigo. Eliseu entendeu, dom sem essência é só performance. Anota, coloca assim, há uma diferença em você querer o que alguém tem e querer o que alguém carrega. Quem quer o que alguém tem é invejoso, busca posição. Quem quer o que o outro carrega, busca propósito. Ô irmão, Eliseu não queria status de propósito. Eliseu não queria status de profeta. Eliseu queria sensibilidade, obediência, a coragem, o zelo de Elias. Ele queria o Deus de Elias. Oi. Por isso que depois da ascensão, do arrebatamento de Elias, Eliseu pede, onde está o Deus de Elias? Levante a sua mão e diga assim, esse é o espírito da herança profética. Fale comigo, não querer o que as pessoas têm, mas manifestar a presença de Deus que elas possuem. Olhe para mim, você vai anotar o que está aqui. 1, 2, 3, leiam. Por isso eu digo a você, Caio, que a unção dobrada não é o troféu. A unção dobrada é uma provação dobrada. Mais unção, mais peso. Mais visibilidade, mais responsabilidade. Mais poder, mais tentação. Oi, olhe para mim. Quem pede capa precisa entender um negócio. Nunca é sobre quem pede, mas sobre quem permanece. E quem permanece precisa ter caráter para sustentar o que recebeu. Posso falar? E herança não é tomada à força, ela é transmitida. Posso falar? E só recebe herança quem honra. E a escola que deu errado está mostrando para a gente. Geazi tentou pegar algo sem estar pronto. Pergunta para mim, e qual foi a herança de Geazi? Qual foi a herança de Geazi? A lepra. Eliseu espera o tempo certo e herda a porção dobrada. A herança profética é transferida por fidelidade. Estou acabando agora. Nesse momento eu imagino o que Elias fez. Aqui, Elias, eu estou numa aula, tá? Quem está comigo diga bem. Como é que a gente está ao vivo aí? Estamos ao vivo pelo YouTube? Como é que está aí? Está todo mundo ligado? Tá bom. Elias, lança a capa. Aqui, por favor, olhe para cá, por favor. Mas antes de Elias lançar sobre Eliseu, Elias testou o coração. Ou seja, a capa não era o fim, a capa era o começo de uma nova fase. Agora eu quero fazer algo prático com você. Entenda. Olha, imagina aqui uma capa. Quem está vendo essa capa? Quem está vendo a capa? Responde, quem está vendo a capa? Isso aqui não representa status. Isso aqui representa missão. Posso falar? Cada um de vocês que está comigo aqui, quem está me vendo online, tem uma capa, uma responsabilidade.
uma área que Deus quer agir através da sua vida. Agora eu queria que você ficasse de pé. Vamos fazer um ato profético aqui agora. Fique de pé, por favor. Para não perder o costume, né? Rápido que eu estou com pressa. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração e diga. Fale, Senhor, eu não quero apenas uma capa profética. Eu quero o teu caráter. Porque o que você está dizendo agora está ativando o teu entendimento espiritual. De novo, Senhor, eu não quero apenas uma capa. Eu quero o teu caráter. A mão no coração, olhos fechados, enquanto eu ministro, você se entre nesse lugar do Senhor. Por que eu digo isso? Porque a herança profética não é um prêmio. A herança profética é um chamado para você servir com mais zelo e mais intrepidez. Existe um som que governa o tempo. É o som profético. É o som da obediência. É o som da fidelidade. É o som da permanência. Elias e Eliseu estão aqui. E isso aconteceu de forma tão linda que deu certo. O mestre que ensinou com presença e o discípulo que aprendeu com fidelidade. Esse é o som profético que Deus quer governar a sua vida. O som de quem fica, o som de quem governa, o som de quem serve até o fim. E é por isso que você está nessa escola de profetas agora, 21 horas e 45 minutos, recebendo a capa. Deus não derrama poder com quem não quer responsabilidade. Eu repito, de olhos fechados, receba essa ministração. Deus não derrama poder em quem não quer responsabilidade. Está falando muito comigo isso. E é nessa noite que eu entendo que tem pessoas aqui que estão vivendo esse tempo de Elias e Eliseu. Aprendendo, servindo e consequentemente amadurecendo. Outros ainda estão sendo tratados como Geazi, Zuleide. Como Geazi. Sendo confrontados. As intenções do seu coração sendo provadas. Mas em ambos os casos, de Elias e Eliseu, e de Eliseu e Eli e Geazi, Deus ensina a mesma coisa. A capa não é o prêmio. A capa é um peso de propósito. E o que deu certo entre Elias e Eliseu foi a obediência. O que deu errado entre Eliseu e Geazi foi a pressa. O primeiro esperou o tempo da herança. E o segundo tentou adiantar o tempo do ganho. E Deus está dizendo a você que está comigo aqui. Deus está nos dizendo. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor, eu estou aqui. Diga: eu estou aqui. Diga: Senhor, eu não quero perder pela minha pressa. Fale: eu não quero perder pela minha desobediência. Eu não quero perder pelo meu desequilíbrio. Diga: em nome de Jesus, eu quero viver o equilíbrio profético. Agora olhe para mim, por favor. Eu tenho 27 segundos. A escola de profetas não é para quem fala. A escola de profetas é aquele que está disposto a ouvir. Para quem está disposto aqui a esperar o agir de Deus, a lição é essa: Deus não demora. Deus prepara. E às vezes o silêncio de Deus é a aula. E às vezes o tempo de Deus é o treinamento. E para quem foi chamado para falar, a lição é essa: não fale para provar algo, fale para curar alguém. A lição profética, se eu posso dizer com conhecimento de causa, é essa: não profetize para impressionar ninguém, profetize para transformar. O dom profético não é uma vitrine, o dom profético é uma ponte.
De um lado está quem precisa ouvir. E do outro lado, bate no peito, e do outro lado está quem precisa obedecer. Ah, mas quando esses dois se encontram, há um manifestar do céu na terra. Oi, essa aula termina, mas a formação continua. Por que eu digo isso? Porque cada prova é um teste. Cada espera é uma lição. Cada obediência é uma nota. Oi, e cada vez que você obedece, Deus te aproxima da capa. Então se eu estou aqui, estou esperando uma palavra, eu quero que meu nome seja dito, eu quero que revele isso. Eu tenho a palavra profética para você que está na escola de profetas. Quem recebe essa palavra? Levanta a mão. Deus está preparando o momento certo. E se você foi chamado para ser voz, saiba, Deus está preparando o teu coração. Porque o profético não é para exibir, o profético é para cumprir destinos. Respire fundo e diga assim: no final, a capa sempre cai. No final, a capa sempre cai. Quem permanece no caminho. Suporte. Continue servindo. Continue servindo mesmo quando ninguém aplaude. Passe por Gilgal. Passe por Betel. Passe por Jericó. Passe pelo Jordão. E saiba, no final a capa sempre vai cair em quem obedece. Segure firme a mão de alguém que é um profeta do seu lado aí, por favor. O momento crucial em que eu vejo a vida de Eliseu é essa. Eliseu tinha tudo para dizer para Geazi: Geazi, não é assim. Mas eu não tenho domínio sobre o teu coração. O que eu posso falar é isso. Agora existe algo que você não pode deixar de fazer. É derramar sobre ele aquilo que você aprendeu. Eu queria que você orasse por esse irmão que está do seu lado agora aí. Você é profeta de Deus, me ajude a viver essa realidade nessa escola, nessa noite. Procure alguém do seu lado e você peça: Senhor, eu quero derramar sobre o meu irmão aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Eu quero que você agora viva o que Eliseu viveu quando viu Geazi. Tá bom, eu não tenho gerência, pastor Luiz, sobre o teu coração, mas o que eu posso fazer eu faço, eu oro, eu profetizo, eu direciono. Ore por ele agora, peça que haja uma revelação agora do Senhor. Agora, o som da noiva, o som da noiva, o som da noiva. O som da noiva, o som da noiva. O som da noiva, o som da noiva. Senhor, nos leva a Betel, Senhor, nos leva a Betel, Senhor. Nos leva ao lugar da obediência, Senhor. Nos leva ao lugar da obediência, Senhor. Nos leva ao lugar da revelação, Senhor. Eu estou entrando em uma dimensão agora de autoridade, de capa. Eu estou entrando em uma dimensão agora de responsabilidades. Porção dobrada é lugar de responsabilidades, não é lugar de exibição, é lugar de responsabilidades. Ore e derrame sobre ele agora, derrame sobre ela agora. O Senhor vai tomar a sua vida nessa noite, o Senhor vai tomar a tua história nessa noite. Oh, Deus está nos reunindo aqui. O Senhor está nos reunindo aqui para um tempo da igreja brasileira a partir de Brasília, nos posicionarmos não em visibilidade, mas em obediência. Visibilidade acaba, obediência abre um caminho para que outras pessoas vivam em a história. O ministério não acaba, não é sobre você, mas é sobre aquilo que você carrega.
Se você pode, ore em línguas agora, ore em línguas, ore em línguas. Flua, flua agora no Senhor, flua no Senhor agora, flua. Escola de profetas, esse lugar de revelação, lugar do contato, lugar do renovo, lugar da direção, lugar que Deus está te enchendo de novo, te mostrando de novo, revelando de novo. Tem milagres acontecendo agora, milagres acontecendo agora. Há ministérios que estavam sendo abortados. O Senhor me diz: agora eu estou ressuscitando. A história não acaba com Elias, a história tem continuidade com Eliseu. Tem Eliseus de Deus aqui, mas também tem Elias. Elias não vai para a caverna. Elias, a tua história vai levantar outras pessoas. Elias, tua casa, quem caminha contigo, quem trabalha contigo, quem serve contigo. Eu estou vendo agora pelo Espírito, eu estou vendo pesos, pastor Azuleide, pesos sobre pessoas. Eu quero perguntar: existe alguém agora que está sentindo esse peso aqui nas suas costas? Se tiver, vem aqui no altar. Quero pedir que a pastor Azuleide ore. Pastor, estou sentindo um peso aqui nas minhas costas. É como se fosse algo me amarrando. É escola de profetas. E agora você vai ser, pode vir, você vai ser livre de toda condenação, de todo jugo. Esse peso que quer amarrar você, não vai, pode vir, não vai segurar mais o teu avanço. Vem, minha filha. Vem mais pessoas, tem mais pessoas. Ore, ministra agora. Escola de profetas é lugar de ativação. É lugar que Deus te direciona mesmo. A clareza de Deus sobre você, a clareza do eterno sobre você. Vem. E o profético é algo tão lindo, que o profético liberado, as outras coisas também começam a ser acessadas. O teu profissional. Eu quero pedir, quem tem alguma visão para compartilhar agora? O Senhor me diz que compartilhou visões aqui, impressões do Espírito. Se tiver alguém, levanta a sua mão. Pastor, eu tive a impressão do Espírito enquanto a aula era ministrada. Eu tive a impressão do Espírito. Quem quer, pode ir orando, filha. Essas pessoas estão aqui, são todas que estão com os pesos aqui. Quem teve a impressão do Espírito, ou tem alguma palavra para compartilhar com a noiva, por favor, tem alguém? Hoje é o teu momento, onde você pode fluir nisso. Esse lugar, essa ambiência é poderosa. Você ouviu, agora você está habilitado para falar. Em nome de Jesus, liberamos agora o céu sobre esse lugar. Liberamos o céu. Onde estão os profetas desse tempo? Pastor, por muito tempo eu passei fora dessa realidade, mas agora é o teu momento. Entra debaixo da capa. Tem mais ali, ó, tudo aqui, tudo para você orar. Vamos, desperta o dom que há em ti. Paulo disse: desperta o dom que há em ti. Tem algo que o inferno não mais me tirar. Dessa realidade é teu. Deus te confiou, Deus te chamou, Deus te escolheu. É teu. Vem, eu quero mais. Levante a sua mão e diga: eu quero mais. Na escola de profetas, porque eu quero mais. Eu saí da minha casa, eu vim direto do trabalho, eu saí de uma reunião, eu quero mais, eu quero fluir. Derrama a tua capa de porção dobrada sobre mim. Muito mais. Abre os seus lábios, abre os seus lábios. Tem histórias, cativeiro sendo transformados agora.
noite, conforme foi apresentado aqui, com a impressão do Espírito, você que tem uma dor, até que seja crônica no seu joelho esquerdo, causada por um acidente ou por outro desconforto que você sente no seu joelho esquerdo, tendo essa dor, teve uma impressão do Espírito aqui de um irmão. Existe alguém que pode vir aqui agora, receber esse toque do Senhor no seu joelho esquerdo, em nome de Jesus. Pode vir, e está vindo agora. Cadê os pastores? Cadê os pastores? Vem aqui, Neide. Vem aqui, Neide. Vem aqui, Neide. Já vai, Débora. Fica debaixo da capa, Débora. Fica debaixo da capa. Cadê? Isso, a impressão foi de esquerda. Cadê os pastores? Vem com o Wilson. Cadê os pastores? Vamos aqui. Olha aqui por ela, pela joelha esquerda, Neide. Isso. Vamos orando. Unge, vai ungindo, vai tocando. Existe um toque do Senhor agora sobre você. Existe uma ativação de Deus sobre a sua vida. Agora, que Ele cresça, vamos cantar, que Ele cresça. Que Ele cresça, que eu diminua. Você que está em casa agora, receba a autorização para estar debaixo da capa fluindo. Seja habilitado agora pelo Senhor. Seja habilitado pelo Senhor agora. Vamos, profeta. Que Ele cresça. Diga que eu diminua. Que Ele apareça. Firme agora, onde estava a dor, onde estava agora todo impedimento, Neide, pisa aí firme, pisa, Neide, pisa firme, receba do Senhor o toque, receba o toque agora, o toque de cura, em nome de Jesus. Eu peço pela última vez que você erga as suas mãos agora, diga em nome de Jesus, fale em nome de Jesus. Eu estou acessando esse lugar de revelação. Eu estou acessando esse lugar de encontro. Eu estou acessando esse lugar de acesso. Fale em nome de Jesus agora. Há um caminho aberto de Deus sobre a minha vida. Há um caminho aberto de Deus sobre os meus dias. Fale, eu sairei desse encontro diferente. Eu voltarei de novo a uma realidade espiritual que me foi roubada. Fale, eu irei fluir mais naquilo que eu já acessei. O que o Senhor está dizendo agora é esse: existe um nível maior e você está acessando agora. Receba o toque, abre os seus lábios, receba o toque. Há um rio de Deus fluindo, beba. O Jordão é o limite, Deus está lhe dizendo: acessa. O teu rio de vida. Tua fonte, diga isso. Vou mergulhar nos teus rios, vou mergulhar nos teus rios. Eu quero beber da tua fonte, eu quero beber das tuas águas. Vou mergulhar nos teus rios. Sinto fluir. Quem pode exaltar a presença? Pegue na mão do seu irmão e diga assim: meu irmão, estamos na frente do Jordão. Ou a gente atravessa com Elias e volta só para cumprir o propósito, ou a gente escolhe sempre viver na sombra.
Você quer viver na sombra ou você quer atravessar o Jordão com Elias e voltar para cumprir o teu propósito? Eu quero voltar para cumprir o meu propósito. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor nessa hora. Não esqueça, porção dobrada exige responsabilidade. Responsabilidade. São 10 horas. Eu sei que é uma quarta-feira, amanhã trabalho, mas eu quero que vocês levem essa porção dobrada do Espírito Santo sobre você. Posso entender que você vai ter uma clareza no teu trabalho que você nunca imaginou. Vai surgir uma realidade assim espiritual que você nunca